Sabe, eu tenho uma história engraçada com zumbis. Eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo frio, nuvens cinzentas, o típico de São Paulo. Eu tinha ficado a tarde toda na casa de um amigo meu, jogando PlayStation 1. Foi uma experiência muito legal, sempre gostei de jogar. Até que ele me falou que comprou um jogo novo. O nome do jogo, Resident Evil. Deveríamos ter cerca de uns 8, talvez 7, 8 anos na época. Tudo no mundo dos jogos era muito novo pra mim. Então ele colocou aquele jogo e nós notamos que ele era diferente. Ele não era um jogo colorido, ele era meio sombrio, meio lento. Nós não entendíamos onde estavam os inimigos, como mirar e atirar, os controles eram estranhos e subimos aquele quarto. Eu acho que é o primeiro andar do Resident Evil, se eu não me engano. E a cena do zumbi devorando a pessoa e virando de costas, aquela cutscene, ela me marcou de um jeito que nós sequer gritamos. Nós ficamos paralisados, ele desligou o console e a gente deve ter ficado uns 5 minutos pensando o que foi que a gente viu. Em seguida, eu lembro que minha mãe foi me buscar na casa dele e eu fiquei transtornado com aquilo. Eu olhava para os cantos e esperava aparecer um zumbi. Eu sequer sabia o que era um zumbi, depois eu fui descobrir. E, ironicamente, isso eu acredito que me criou alguma espécie de barreira, porque eu nunca curti muito zumbis. Era um tema que não fazia muito sentido pra mim. Eu acredito que deve ter alguma coisa a ver com essa questão. Porque, por exemplo, a ideia de ter um apocalipse zumbi não faz sentido pra mim, porque zumbis são realmente inimigos bem fáceis de se lidar. Quero dizer, pelo menos, quando se tem um exército, não seria possível, a não ser que fosse realmente uma epidemia ou algo do gênero, né? Algo que se passa, sei lá, pelo ar ou extremamente difícil de conter. Mas bem, mas uma coisa sempre me fascinou. Por que as pessoas gostam tanto do tema apocalipse zumbi? Hoje em dia não é um tema tão valorizado como era nos anos 2000, que na minha visão era até um medo real para muitas pessoas. Mas eu não diria um medo, eu diria um desejo, de certa forma. Porque qual a questão do apocalipse zumbi? É uma questão bem simples. O mundo reseta. Então, a ideia do apocalipse zumbi traz aquela questão de você ter uma nova oportunidade. O mundo e o seu passado, de certa forma, são apagados. E as vantagens e desvantagens que você tinha no meu velho mundo são completamente invertidas. Conceitos de lei, ordem, moral, todos têm que ser refeitos das cinzas. Então, tudo que você não gostava da sociedade anterior ao apocalipse é apagado. E você tem a oportunidade de, através de uma premissa bem básica, ser o melhor sobrevivente, uma premissa até darwiniana, talvez, de recomeçar o mundo à sua imagem. Diferente de uma anomia social, como uma guerra civil, por exemplo, onde realmente seres humanos ainda são perigosos, você assume que o próprio exército ou os exércitos mundiais não foram capazes de conter o avanço, então todas as formas de governo foram resetadas, erradicadas. Você tem a oportunidade de criar a sua própria forma de governo. Você retorna a um estado tribal, onde, diferente da sociedade anterior, não são mais questões de luxos,
não é sobre você ir ao trabalho, não é sobre você ter questões sociais. Não! Você só tem que se preocupar com as questões de sobrevivência. As pessoas são mais reais, elas não são falsas no apocalipse, na anomia. Elas são aquilo que elas são de fato. Elas não têm máscaras para se esconderem. E por que especialmente o zumbi? Porque o zumbi, ele traz aquele questionamento de você seria contra o seu ente querido porque ele está contra você mortalmente? Você percebe que não tem volta? Que ele se tornou algo que você não pode, não tem o poder de fazer retornar à sua forma normal. E ele é perigoso para as pessoas em volta. Então, você desviveria o seu ente querido por conta disso? Talvez por isso o tema zumbi ganhe força quando estamos em momentos políticos tão adversos. Quando você pode inconscientemente enxergar em uma pessoa próxima alguém que não concorda com suas perspectivas políticas, um zumbi, alguém que está completamente alienado, completamente fora da razão e que talvez esteja defendendo alguma coisa que seja ruim para toda a humanidade, e você não tem o questionamento de desvivê-lo, mas você tem o questionamento de enfrentá-lo e até onde você realmente pode discutir com ele. Podemos então concluir que o apocalipse zumbi é a nossa percepção dos problemas do mundo e o nosso desejo de salvar o que amamos e destruir o que odiamos. E através do adubo provindo dos cadáveres daquilo que odiamos, plantamos a semente de um mundo melhor. Bem, se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se você gosta de lives aí, eu vou deixar os links aí das lives em vários lugares, talvez nos comentários também, nos canais. Bem, fiquem com Deus, pessoal, e até logo!